Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue aqui no Câmara Total. Participe através do nosso WhatsApp 97829-3776. E hoje, quem está em pauta é a vereadora Mariana Conte, a única mulher entre os 33 parlamentares. Campineira e socióloga, está na primeira legislatura. Relatora da Comissão Especial de Estudos da Licitação do Transporte Público Municipal. Presidente da Comissão da Mulher, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Mariana Conte, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta dentro aqui do Câmara Total e como tem sido participar das reuniões extraordinárias de forma remota, de forma virtual. Bom, obrigada, Gabriel, e uma saudação para todo mundo que está acompanhando aí a nossa audiência. E como tem sido para a senhora participar de forma remota das reuniões extraordinárias, às vezes até as comissões estão realizando, né, de forma virtual. Como tem sido para a senhora? É o momento que a gente precisa se adaptar, né? Quer dizer, o isolamento social é uma necessidade. Lógico que não está fácil para ninguém, né? É uma situação muito difícil que a gente está vivendo, principalmente com relação à atenção, adoecimentos e até falecimentos de pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, né? Então, assim, acho que é a realidade que está todo mundo vivendo, né? Mas a gente se adapta. Lógico que a gente sente falta, eu sinto muita falta mais do dia a dia, não tanto das sessões, mas assim, do dia a dia de estar com o público, de estar conversando, isso faz muita falta, né? Mas a gente vai usando esses instrumentos aí, né? WhatsApp, reuniões remotas, a gente vai aprendendo a lidar com essa situação. Nós temos algumas dificuldades com a tecnologia, mas vamos nos adaptando, né? Com o tempo, é necessário que todas as categorias. No fim de julho, a senhora fez uma indicação ao Executivo solicitando a política de testagem em massa para diagnóstico da Covid-19. Como é que a senhora tem visto o trabalho da Prefeitura e qual que é a importância da realização desses testes? É muito importante realizar esses testes, né? Não apenas realizá-los, mas também dar o encaminhamento para quem for testado positivo. A verdade é que a gente está vendo aí uma série de políticas, inclusive a reabertura das atividades, reabertura do comércio, com aglomerações, e isso está sendo feito no escuro. A verdade é que nós não temos hoje na cidade de Campinas, e essa é a realidade da maior parte dos municípios do Brasil, nós não temos, não sabemos ao certo qual que está sendo a situação, né? Qual é a situação do contágio, porque tem muita subnotificação, porque a gente sabe que tem os casos assintomáticos, pessoas que não manifestam sintomas, mas que transmitem o Covid. Então, a gente sabe que, assim, essas medidas que estão sendo tomadas, e na minha opinião, são medidas que agravam a situação, né? Medidas como reabertura, elas agravam a situação do contágio, agravam os óbitos. Campinas já passou dos 700 óbitos de pessoas que faleceram por conta dessa doença, e também ela prolonga a situação da situação de urgência da pandemia, né? Na verdade, o Brasil é o único país do mundo que a curva chegou num platô e se mantém. Isso vai afetando as atividades econômicas, vai afetando toda a população, né? Então, eu acredito que é importante, né, fazer a testagem. Tenho recebido relatos de pessoas, principalmente pessoas com sintomas leves, que buscam os equipamentos de saúde e que não tem teste, né? Mesmo as pessoas, quer dizer, na verdade, a política está sendo testar apenas os casos graves, mas a gente sabe que as pessoas que manifestam sintomas leves ou que são assintomáticos também podem transmitir a doença, né? E a gente sabe que essa é uma situação particularmente grave nos locais, né, nos locais periféricos da cidade, né, nas pessoas com baixa renda, que não podem comprar um teste, que não têm acesso à saúde privada e que precisam, né, então dependem do serviço público de saúde e do poder público municipal para fazer essa testagem. Sobre então, essa eu acredito que é muito importante. Pode É uma falar. obrigação do Estado.
É importante ampliar a testagem, né, fazer essa testagem e pensar protocolos para afastamento, contato com os familiares, populações em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, ou seja, é importante que a prefeitura aí amplie a testagem e dê encaminhamentos para quem for testado positivo, né? Sobre essa política de testagem, já que nós não temos vacina e nenhum remédio que consiga combater, o diagnóstico preciso e correto dessas testagens, na visão da senhora, é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção. Com certeza, isso, os países do mundo que conseguiram controlar de forma mais bem eficaz, né, que os processos de controle testaram. Né? O Brasil é um dos países do mundo que menos testa, né? E então isso mostra que assim que mesmo os dados que nós temos alarmantes do jeito que né, a gente está com inúmeros casos registrados, mas isso com certeza esse número é subnotificado, né? Então, para que a gente possa controlar a transmissão, é super importante a testagem e os procedimentos para isolamento, afastamento do trabalho, enfim, toda uma série de procedimentos que tem que ser feito no caso do teste positivo. Mariana, recentemente a senhora comandou na Comissão da Mulher a reunião que debateu a violência de gênero no contexto da pandemia de Covid-19 e, infelizmente, a violência aumentou neste período de quarentena. Como que a gente muda essa situação? Já era algo grave e agora parece que piorou? Com certeza. Porque é uma situação, são vários fatores, né? A violência contra a mulher, contra crianças, ela tem um espaço da casa como o espaço mais frequente desse tipo de violência. Então, o local, a nossa casa, que teoricamente seria o local de seguro, o lar, o local do refúgio, ele é um local que muitas vezes representa violência para mulheres e crianças, né, jovens, enfim. Então, a gente está vendo que, na verdade, o contexto da pandemia, a necessidade do isolamento social, que é uma necessidade de saúde pública, ninguém questiona isso, mas que está levando a uma situação de que muitas mulheres ficam isoladas, né, confinadas com seus agressores. No caso das crianças, isso também é grave, quer dizer, a suspensão das aulas, que é uma necessidade também, né, uma necessidade que as aulas estejam suspensas, e é importante registrar aqui que qualquer retomada das atividades de aula nesse contexto é um absurdo, é uma irresponsabilidade, mas, assim, o fato das crianças não estarem indo para a escola faz com que, muitas vezes, o único espaço de socialização fora da família é a escola. E quando a criança sofre violência dentro de casa, é na escola que essa violência vai aparecer. E a escola tem um papel super importante no sentido de identificar essa violência e comunicar às autoridades, os conselhos tutelares e tudo mais. Então, essa situação de confinamento no lar tem agravado a situação de violência de gênero, a violência familiar, a violência doméstica, para mulheres e crianças, que são as principais vítimas desse tipo de violência, né? Então, o que nós estamos discutindo, né, e aí é muito importante que os diversos órgãos que são responsáveis por fazer os atendimentos, de acatar as denúncias, de tomar os procedimentos para apoiar as mulheres e seus filhos numa situação de violência, eles precisam se adaptar a esse momento. Porque não está fácil para uma mulher em situação de violência procurar ajuda, não está fácil fazer uma denúncia. Quer dizer, ela está em isolamento, o controle do celular é muito recorrente, essa fala, né? Sim. A gente que trabalha com movimentos. Então, assim, a violência física, ela é perpassada da violência psicológica, do controle sobre a mulher, o controle das suas relações. Então, é muito comum um agressor que toma posse do celular da vítima. E aí, como é que ela faz uma denúncia, sendo que ela está isolada, ela não está em contato com a família, ela não está em contato com os amigos. Então, tudo isso é uma situação muito difícil, né? Então, a gente precisa aí
tem campanhas sendo realizadas, mas o que salta aos olhos é que aqui em Campinas a gente está no absoluto silêncio, né? A gente não vê aí campanhas de divulgação, campanhas, né, da prefeitura, dos próprios órgãos, né? Então, assim, é necessário tomada de medidas muito mais eficazes para combater esse tipo de violência. E aí, na Comissão da Mulher, nós discutimos, né? A Comissão da Mulher, eu estou num diálogo junto com o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, que é o PAGU, e o COMESP, que é a Comissão da Mulher do Poder Judiciário, é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Poder Judiciário. Nós vamos organizar um fórum no dia 14 de agosto, para discutir essa realidade. Estamos convocando movimentos, entidades, conselhos, para discutir essa realidade e fazer sugestões, né, e indicações das adaptações necessárias para que a gente possa salvar a vida das mulheres, das crianças, porque a gente sabe que o feminicídio também cresceu, também aumentou, né? Então, é uma situação muito, muito, muito séria que a gente está vivendo. Ô Mariana, eu já soube de casos em que a mulher não denunciou o marido, o agressor, pois ele sustentava a casa e aí ela ficou com medo. Em outros casos, a mulher ela tem vergonha de ir até uma delegacia. Enfim, os motivos a gente sabe que eles existem. Quanto mais se debate esse tema, quanto mais nós da imprensa divulgarmos telefone 180, endereço da Delegacia da Mulher, este fórum que você vai realizar agora em agosto, você acha que esse caminho, ele coíbe ou a mulher ela não se sente mais só? Como é que você vê a abertura desse tema para a sociedade? Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Quanto mais a gente falar no tema, coíbe ações de violência. Eu já recebi relatos disso, né, de mulheres que, por conta do trabalho que nós temos desenvolvido na Comissão da Mulher, o agressor ouve, ouvir que os órgãos municipais estão dizendo que a violência contra a mulher é crime, né, e é passível de punição e tudo mais. Já ouvi relatos de mulheres que teve uma mudança de postura dos seus agressores. Isso já aconteceu, então isso é uma realidade. Por outro lado, tem mulheres que, ao terem contato com esses temas, pelos nossos meios de divulgação, TV Câmara, né, as próprias sessões, as redes sociais, elas acabam se identificando com uma situação de abuso, com uma situação de violência, e passam também a tomar medidas aí, decisões, e a gente sabe que tomar uma decisão de sair de uma situação de violência doméstica e familiar é uma decisão que impacta de inúmeras formas na vida da mulher. E é isso que a gente precisa, por isso que a gente precisa apoiá-la, né? Então, essa é uma tomada de decisão que é muito difícil. Então, a mulher, ao se sentir respaldada, ao se sentir orientada, essa decisão se torna uma decisão muito mais possível. Uhum. Então, eu também já tive relatos de pessoas que, por meio desses canais de orientação e divulgação, tomaram a decisão de romper um relacionamento, enfim, né? De acabar e de ter uma outra vida, né? Porque viver numa situação de violência é uma situação, enfim, para toda mulher é uma dificuldade muito grande, né? Então, isso que você comenta também sobre a questão da econômica é importante. A gente está no momento, por conta da pandemia, o desemprego, falta de renda, também isso está agravando, né? Porque as mulheres são um grupo social, é o grupo social mais atingido, né? Pelo desemprego, pelo achatamento da renda. Então, por isso que nós defendemos muito a renda básica e o auxílio emergencial para as mulheres, chefes de família, que tenham prioridade, porque a mulher não pode ser obrigada a estar numa situação de violência doméstica porque ela não tem condição econômica. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, a senhora tocou num ponto importante.
A senhora tocou num ponto importante aí, que é a renda básica. Isso se discute há anos aqui no Brasil. Me corrija se eu estiver errado, mas a ideia é o Estado dar periodicamente a todos uma quantia suficiente para satisfazer as necessidades básicas, né, como alimentação, moradia, sem exigir nenhuma contrapartida. É mais ou menos por aí. E o que seria o seu projeto de renda básica campineira? Bom, o projeto de renda básica campineira, ele é um projeto também emergencial, né, voltado para esse momento de pandemia. É claro que eu acredito que é um tema que tem que estar na pauta e a gente precisaria ter políticas distributivas, muito mais de fôlego para além desse momento emergencial, e isso é um tema constante, né? É um tema que a gente já passou, já esteve na pauta durante muito tempo no Brasil, mas a gente precisa fazer voltar, né? Ah. No caso desse projeto que eu apresentei, ele é o projeto emergencial, né? Tem em vista agora, nesse momento, no momento em que as pessoas elas estão sem trabalho, que as atividades econômicas estão afetadas, para que as pessoas possam ficar em casa e fazer isolamento social, pessoas assim com grande vulnerabilidade, pessoas que não têm nenhuma renda, não tem nenhuma garantia de renda, que essas pessoas possam receber uma complementação do orçamento municipal, né? Então seria a prefeitura complementar o auxílio que está vindo do governo federal para dar, no mínimo, um salário mínimo. Porque o que as pessoas têm dito é que não tem condições, os R$ 600 que está vindo do governo federal é muito pouco para que a pessoa possa pagar aluguel, pagar luz, água e alimentação, né? Então, seria um esforço adicional, seria uma cooperação, né? Os vários entes, seja federal, municipal, estarem cooperando aí para garantir a possibilidade de que as pessoas não sejam colocadas, porque é muito comum as pessoas estarem sendo colocadas sobre um dilema, que é o dilema, ou eu morro de fome, ou eu me exponho ao vírus. E esse é um dilema que é um dilema É um inadmissível, né? confronto que não pode existir. É um confronto, assim, não é ético, quer dizer, eu falo que é a chantagem fúnebre, porque é uma chantagem, quer dizer, ou eu me exponho ao risco, eu saio do trabalho, eu vou fazer algum tipo de trabalho na rua, me expondo ao risco, e essas pessoas em situação de vulnerabilidade têm muita dificuldade de ter proteção, equipamentos e tudo mais, ou eu vou morrer de fome. Então, por isso é tão importante a renda básica, né? E do ponto de vista orçamentário, ele é factível, ele não é um absurdo. O cálculo que nós fizemos na nossa equipe equivalia a 15 milhões mensais. 15 milhões mensais, ele é muito possível de ser absorvido no orçamento, e uma parte desse dinheiro retorna para o orçamento, porque quando você populações de situação de vulnerabilidade, de baixa renda, tendem a ter o gasto, né, em coisas básicas, como alimentação, aluguel e tudo mais. Isso reverte em SSQN, então uma parte disso volta para o município por meio de arrecadação. Né? Então, assim, não é é até uma forma de movimentar e a própria prefeitura arrecadar. Então, isso não seria um impacto, porque muitas Orçamentário. vezes o impacto orçamentário que seria impossível da prefeitura, né, do orçamento municipal absorver. Porque muitas vezes as discussões que a gente se acostuma com um certo paradigma, que você gastar com populações, né, gastar com as populações mais vulneráveis, né, gastar com os de baixo, isso é gasto. Né? É como se isso fosse um gasto enorme. Mas a gente sabe que isso é uma escolha, né? É uma escolha política de apoiar as pessoas que estão numa situação de E para vulnerabilidade. garantir direitos também, né, a essas pessoas. Sim, com certeza. É uma garantia de direitos, né? E é um bem que faz para toda a cidade, porque isso é uma condição da gente conseguir controlar a contaminação. A contaminação ela está crescendo nas regiões periféricas.
né? A disseminação do vírus, ele está, né, tanto do ponto de vista do estado de São Paulo, né, decaindo na capital, mas crescendo no interior e nas próprias cidades, aqui em Campinas esse é um fato, você tem a disseminação nas regiões periféricas da cidade, com contaminação, pessoas morrendo, então é super importante para a gente controlar essa disseminação, que as pessoas possam ficar em casa. Ô Mariana, a ideia da renda básica campineira, em um primeiro momento, é durante a pandemia, esse auxílio, e depois, quando passar, se discutir para virar algo permanente? Isso, porque na verdade o que acontece, né? Os efeitos econômicos e sociais da pandemia, assim, eu acho que assim, vão ser dramáticos. Os órgãos internacionais, a ONU, a OCDE, já têm apontado a América Latina com um crescimento grande da pobreza extrema na América Latina. E o Brasil, sobretudo, né? Então, assim, isso é uma coisa que a sociedade brasileira vai ter que se deparar com esse problema. Nós vamos ter que discutir políticas de Estado, políticas públicas para lidar com a pobreza extrema, porque nós estamos aí no momento de previsão de recessão, desemprego e com todos os efeitos de uma pandemia. Então, é uma situação gravíssima. Agora a gente sabe que nesse momento é o momento de controlar a doença. Isso é fato, isso é prioridade zero, né? É controlar a disseminação, porque as pessoas estão morrendo, né? As pessoas estão perdendo pessoas queridas, e você está tendo contaminação dos profissionais de saúde e tudo mais. Mas esse problema dos efeitos sociais e econômicos que essa pandemia trouxe, isso vai se arrastar no tempo. Então, é importante a bancada federal do PSOL, né, nossas deputadas e deputados, apresentaram um projeto propondo taxação das grandes fortunas em contrapartida à criação dessa política de renda básica. Eu acho que é uma política necessária. Para que a gente possa lidar com essa situação. E isso traz benefício para todos, porque isso ativa circulação, porque é isso, quando a gente está falando de renda em salários, né, quando você faz uma política de dar uma renda de salário, o efeito disso se desdobra, né, porque a pessoa que recebeu aquele dinheiro vai comprar o comércio do bairro, vai comprar uma verdura, vai fazer. Então, assim, isso tem uma cadeia de movimentação econômica. Tem o giro econômico. Nesse momento, Oi? Desculpa, tem o giro econômico, né? Exatamente. Então, é uma necessidade para a economia do país você ter ampliação dos salários, né? Ampliação da renda das famílias. A ampliação da renda das famílias, na minha opinião, ela é fundamental para que a gente possa lidar com a situação da crise social e econômica que a gente está vivendo. Vereadora, para a gente poder encerrar, a gente está falando sobre os impactos desta pandemia na área da saúde e na área econômica. Nós estamos também em um ano eleitoral. O que você espera para esse segundo semestre? É uma situação difícil, né? A gente está meio que numa situação que é muito difícil fazer previsões, né? Mas o que eu acho, assim, é que essa pandemia trouxe luz, né? Quer dizer, ela escancarou problemas sociais, econômicos, falta de direitos, que não começam hoje, né? Que não começaram com a pandemia. A violência contra a mulher já era um problema antes. A situação da pobreza também já era um problema. As dificuldades no mundo do trabalho. Ou seja, assim, na verdade, o que essa pandemia fez foi escancarar esses problemas.
Então, eu espero que a população, né, que está sendo obrigada, né, lamentavelmente, a lidar com essa situação, que esteja atenta com relação às decisões políticas, que a gente possa isso também ser um motivo de fortalecimento das políticas públicas, de fortalecimento do SUS, por exemplo, né? Você imagina o que seria essa pandemia se a gente não tivesse o SUS, né? A própria vacina, né? Para a vacina está em pesquisa, você tem avanços em termos de pesquisa, mas para essa vacina chegar na população em geral e na população mais vulnerável, é fundamental um sistema de saúde, né? Então, eu espero que isso sirva como ensinamento, né, na dificuldade, nessa situação de extrema dificuldade, que isso sirva como aprendizado para a população e que isso se desdobre também no processo eleitoral que nós vamos passar, que é um momento importante, um momento de decidir sobre os rumos políticos da nossa cidade. Eu espero que essa experiência, esse aprendizado se desdobre também em termos eleitorais aí na proposta e nos compromissos dos governos com relação dos próximos governos, né? Porque os próximos governos vão ter que lidar com essa situação. É incontornável, né? Com os efeitos econômicos, sociais, na saúde, com o adoecimento dos profissionais, enfim, são inúmeros problemas que vão perdurar. Vereadora Mariana Conte, muito obrigado por ter participado aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gabriel, obrigada a todo mundo aí da TV Câmara, todo mundo que possibilita, né, que também eu sei que vocês também estão fazendo um trabalhão aí para inovar e possibilitar que a gente continue com a audiência, né, fazendo os programas nesse contexto, e obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí, a audiência da TV Câmara, fique bem. Eu espero que todo mundo possa, né, com muita solidariedade, mas com muita firmeza, a gente possa passar por esse momento tão difícil da melhor forma possível. Nós aqui agradecemos e vamos nos adaptando, né? Continuando mostrando o trabalho legislativo, nos cuidando, sempre com máscara, álcool em gel, distanciamento social. Por isso que o Em Pauta está acontecendo nesta distância de forma virtual. E quando tudo estiver certo, já com vacina ou com remédio comprovadamente, a gente vai voltando aí à rotina, pelo menos a rotina de ficar mais pertinho um do outro. Vamos fazer o seguinte agora, rápido intervalo e na volta tem mais assuntos aqui no Câmara Total. Continue participando em nosso WhatsApp 978293776.